Quando fui tirar meu visto para ir para os Estados Unidos, meu e da minha esposa, eu estava muito preocupado do visto ser negado e o agente disse: não se preocupe, eles não negam para quem tem dinheiro. Eu falei: mas eu não tenho. Então ele respondeu: mas você parece que tem. O fato é que eu embarquei no avião com fome e com $20 no bolso. Era todo o dinheiro que eu tinha e fui jantar no avião. Meu nome é Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Eu estou falando isso porque um comentário de um internauta, não sei se ele me segue, e se segue, se continua seguindo, eu não sei, porque ele disse o seguinte: ótimo vídeo, seria bom se você falasse mais sobre a vida que teve nos Estados Unidos. Aí eu respondi: ótima sugestão, obrigado. Mas nas últimas postagens, ou nas postagens após esta postagem específica, muitas pessoas saíram, outras entram, mas muitas também saem. Eu não sei se ele saiu ou se está aqui. Mas se ainda estiver, espero que você se manifeste para eu saber que aqui você está, senão nos vemos por aí. É difícil manter um canal diversificado assim, eu estou vendo que não é fácil por vários aspectos, mas vamos ver. Eu falei dos Estados Unidos por conta de um amigo que veio aqui. Eu doei alguns livros para ele. Na época, quando eu morei lá, eu mandei textos para ele sobre a minha vida lá, um diário que eu escrevi, um relato, ou no inglês o journal, né? Era um journal, experiências lá. Escrevia com datas diversas, enfim. Depois eu acabei parando, mas o fato é que ele, quando me mandou material, porque daí ele tinha tirado do ar e ele mandou depois, e eu pensei, eu vou usar agora neste canal esses relatos, e ali eu falei sobre a introdução desse relato, eu li para vocês, e é ali que ele comentou, fez esse comentário. O fato é que eu tenho aqui, e vou ler para vocês, ou melhor, e comentando, não vou ler tudo, que eu vou meio que editar isso aqui agora, conversando com vocês. Seis primeiros meses do resto de uma vida. Esses 6 primeiros meses do resto de uma vida foi porque eu fui para ficar, então seria o resto de minha vida. Mas não rolou, não foi assim que se deu a coisa. Depois eu digo, primeira parte, a chegada. Aí eu digo assim nesse relato: em 22 de junho de 2000, cheguei nos Estados Unidos, mais precisamente no Aeroporto Internacional de Miami. Após passar pela imigração, liguei para um amigo em Washington, D.C., para dizer-lhe que havia chegado e que dentro de poucas horas estaria com ele. Pude ouvir sua voz prazerosa dizer à telefonista que aceitava a ligação a cobrar. Também sentia-me bem por ter chegado. Estava um pouco receoso diante das dificuldades encontradas por sul-americanos nas alfândegas dos Estados Unidos. A espera do visto já havia sido uma tortura. Embora o agente tivesse me dito que meu cadastro era bom e que, acima de tudo, já havia vindo ao país em 1990. Havia sempre aquela sensação de que poderia ser negado. Mesmo apesar de tudo isso, né, eu pensava que poderia sim ser negado, porque eu estava numa pior. Mesmo que o pedido houvesse sido feito por um jornalista com carteira internacional expedida pela Federação Internacional de Jornalistas, entidade situada nos Estados Unidos, mesmo assim eu achava que poderia dar com os burros na água. O medo era proveniente de uma dura realidade na qual me encontrava.
era microempresário em Curitiba com firma no vermelho. Os imóveis cujos contratos foram enviados eram de apartamentos financiados no cancerígeno sistema imobiliário brasileiro e, o pior de tudo, não possuía nenhum dinheiro. Então eu tinha um apartamento e tinha financiado outro. Foi assim uma loucura o que nós fizemos, eu e a minha esposa. Estávamos devendo o primeiro apartamento, ainda financiamos outro com a esperança de ser mais fácil de pagar. Gente, como a imaturidade é terrível. Diante de meus receios, o agente de turismo disse-me: não se preocupe, eles não negam o visto para quem tem dinheiro. Mas eu não tenho, respondi com sinceridade. Não importa, foi a resposta. Pelo menos você parece que tem. E o que tinha, na verdade, era somente $20. A única e exclusiva nota da moeda norte-americana era todo o dinheiro que tinha em meu bolso quando passei pela alfândega naquela manhã de 21 de junho de 2000. Após falar com meu amigo, que aliás foi quem me emprestou o dinheiro para a compra da passagem, peguei minha mochila e fui verificar se por acaso não conseguiria adiantar meu voo para DC. Por sorte consegui embarcar meia hora antes. Foi então que tive a oportunidade de observar com calma o aeroporto no qual havia passado 10 anos antes, numa curta viagem a Miami e Paris, na França. O que ajudou-me muito quando cheguei naquele país foi o fato de já vir falando inglês, embora entendendo muito pouco o inglês falado. A gramática, estudada há mais de 10 anos, foi a base sólida para que eu praticasse a expressão oral com coerência e, o mais importante, desenvolvesse a audição, tão difícil de se conseguir quando não se vive num país de fala inglesa. No Brasil, salvo exceções, falamos inglês e entendemos a professora ou professor. Saiu dali, esqueça. Adquirir verdadeiramente a fluência do idioma foi o meu maior objetivo naquela nação. A fuga da eterna crise econômica brasileira foi um dos fatores que, digamos, fez-me unir o útil ao agradável. Voltando a falar de meu voo para DC, viajei de Miami para lá junto com a seleção brasileira de futebol feminino, esportes que envolvem bola nunca foram o meu forte, mas aproveitando para aumentar meu conhecimento numa área que até então era muito nova ao público, especialmente para um leigo como eu, e devido ao fato de uma jogadora sentar-se ao meu lado, comecei a fazer algumas perguntas sobre a situação atual do esporte. Segundo a nossa jogadora, cujo nome não me lembro mais, o futebol feminino estava conquistando seu espaço e derrubando preconceitos num país onde não somente imperava absoluto o futebol masculino, mas também um forte machismo. Eu cheguei a achar que seria a Martinha, mas eu pesquisei a vida dela, não, ela era muito nova e ela não viajou para os Estados Unidos nessa época. Ela estava iniciando a carreira dela, então eu não sei quem que é a jogadora. Eu não sei por que veio à mente Martinha, mas não era. Poucas horas depois desembarquei no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Arlington, cidade situada no estado da Virgínia, separada de DC pelo rio Potomac. Meus amigos já estavam à minha espera, né? Tinha outro amigo lá, ambos estavam lá. Através de um é que conheci o outro, como eu já falei. E esse daqui de Curitiba tinha um parente lá em DC, distante. Ele foi por conta desse parente, conheceu o outro, né? E na época ambos eram da minha igreja, a Congregação Cristã. Lá é a Congregação Cristã nos Estados Unidos. Um deles era o filho do ancião. Esse que me emprestou o dinheiro, o cartão de crédito, melhor dizendo, e depois lá eu paguei. Então houve
essa ponte aí que foi a oportunidade, né? Na verdade eu queria ir para a Inglaterra, minha irmã morava lá, mas até eu conseguir de fato sair do Brasil, ela já tinha voltado para o Brasil e só me restou ir para os Estados Unidos, um lugar que eu nunca tinha almejado morar, né? Deixa eu ver aqui mais o que eu posso falar, que eu estou editando aqui, né, gente? A partir daí, né, dessa ponte entre um amigo e esse outro que acabou se tornando amigo, a partir daí nasceu uma grande amizade, aquela espécie de afeição que poucas pessoas no mundo têm o privilégio de ter, mas tudo se acaba. Hoje a gente está bem afastados e é por isso que eu quero pular aqui algumas partes, por circunstâncias da vida. Aí eu digo ali, após conseguir o visto, havia outra dificuldade, não tinha dinheiro nem cartão de crédito para comprar a passagem. Havia solicitado um, mas fora negado. Pedi para usar esse do meu amigo que estava lá, mas seu saldo não era o suficiente. Foi então que esse amigo, né, o filho do ancião que já morava lá, na CCB nós falamos assim, ancião, a pessoa que está à frente da igreja, né, responsável por ela, foi então que ele entrou em ação, comprou brilhete em seu cartão de crédito. Quando peguei minha mochila, ele se surpreendeu por ver tão pouca bagagem. Alguns anos depois, diante de tantas coisas que fui adquirindo, com o passar do tempo, acharíamos engraçado e comentaríamos como as pessoas acumulam pertences pela vida fora. Levaram-me para dar uma volta pelas redondezas e pude rever o estilo de moradia norte-americano, casas grandes se comparadas à realidade brasileira, pouco estilos de construção e sempre muito quadrados, o que as tornam muito parecidas e monótonas. E o que mais chama a nossa atenção terceiro-mundista, a não existência de muros. Horas depois, já na casa, né, desse meu amigo que emprestou o cartão de crédito, recebi telefonema do Brasil. Minha esposa estava ansiosa e preocupada com a falta de notícias. Só então dei-me conta de que deveria ter ligado assim que chegara. Mas meu amigo pegou e me levou lá para Virgínia, eu já desci na Virgínia, mas onde trabalhava o pai dele, um ancião que também voltou para o Brasil, né? E ele ficou todo nervoso, o pai dele, eu querendo ir para casa, você vê, nem lembrei de ligar para minha esposa. Então assim, nossa, não se faz isso, né? Pegar a pessoa no aeroporto e levar para conhecer uma outra que ainda vai ficar todo nervoso, né? Porque eu não sei o que ele falou de mim. E o jornalista formado pesquisava a história da igreja, então ele ficou meio nervoso, esse ancião. Então foi algo assim que eu achei que não devia ter feito. E realmente eu achei assim estranho ali, assim, estranho não que eu já tinha passado, eu achava, passado pelo país, eu achava monótono, né, as casas norte-americanas, parecia que não era real, que você estava num mundo artificial, de papel, de papelão, de drywall, coisa assim, aquela, sabe quando você vê desenho animado, aquelas coisas assim, que passa repetidas vezes no fundo ali, eu tinha essa impressão, sabe? Mas tinha algo que eu queria falar aqui. Eu cheguei com uma mochilinha e voltei com um container cheio de coisa, né? A gente trouxe móveis, trouxe um monte de coisas, e coisas que para mim são importantes, como um galão de leite de fazenda que está aqui na porta da minha casa, coisas que às vezes a pessoa vê e pensa, o que esse cara tem na cabeça por trazer tal coisa? Mas é isso que eu gosto de objetos antigos, trouxe livros, trouxe filmes, trouxe coleção de miniaturas de carro, e os móveis, enfim, e algumas roupas que lá compramos, ou ganhamos, se ganha muita coisa lá. É uma sociedade muito, muito consumista. Agora a situação está mudando, né? Vocês têm acompanhado aí. Pessoal, então é isso. Depois eu vou falar de uma segunda parte, que é sobre os documentos, né? Só que muita coisa mudou, assim, né? E eu vou falar, né? Trabalhei no jornal lá, aconteceu muita coisa no relato. Eu vou colocar aqui na thumbnail o outro vídeo, né? No relato eu conto, né, um pouco do que vai ter nesse relato, na introdução a esse relato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês continuem aqui. E não está sendo fácil manter esse canal diversificado assim, especialmente, que quando a pessoa não gosta de um assunto, ela sai. Então é isso. Tente apoiar,
por um ou outro motivo qualquer aí, se você achar que vale a pena, eu faço pesquisas aqui sobre a CCB, a minha igreja, e também sobre livros adaptados em formato de telenovelas, e eu vou trazer também a parte do inglês, que eu tenho no outro canal, mas o YouTube está anunciando lá e eu não ganho nada, e eu vou trazer para cá esses vídeos. Então vai ter aqui uma playlist sobre inglês, falado e coloquial, que eu tenho outro canal e vai ser uma playlist aqui. Então nos vemos na próxima e até mais.